Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde a gente busca, entre outras coisas, falar e explicar um pouquinho mais sobre o duplo, um princípio vital que todos nós podemos nos utilizar para mudar o nosso futuro e ter uma vida mais equilibrada e mais sana, mais feliz. Eu tive a oportunidade, a felicidade de participar presencialmente de uma formação do Jean-Pierre, agora recentemente em Barcelona. Então, vem cheia de novidades e de uma maneira com mais conteúdo para poder apresentar para vocês, porque assim, essa teoria não basta que você só leia, né, os livros do Jean-Pierre. Quando você ouve ele falando sobre a teoria e sobre a sua aplicação, é totalmente diferente, você sai transformado disso tudo. Então, eu indico para quem puder, tiver a oportunidade de participar das suas formações, que vá. É um investimento que vale realmente muito a pena, tá? Eu vou começar a fazer uma série de pequenos vídeos mais curtos, onde eu vou apresentar aqui de uma maneira mais lúdica alguns pontos em relação à teoria do desdobramento do espaço do tempo, né, do Jean-Pierre Garnier Mallet, para que as pessoas possam entender como a gente pode utilizar e aplicar essa ciência na nossa vida e ter uma vida melhor. Então, também vou aproveitar esse espaço para a gente poder falar e desmistificar algumas informações que circulam na internet, como se isso fosse, por exemplo, uma técnica, que não é, ou se você tem que beber água para poder se conectar com o seu duplo, isso não é uma verdade. Eu vou deixar aqui abaixo, descrito na descrição, o link do próprio site do Jean-Pierre Garnier Mallet. Tá? Para quem quiser se aprofundar, para quem quiser saber mais sobre essa teoria, sempre vai buscar em fontes que realmente sejam um pouco mais seguras, né? Para que vocês não estejam fazendo aí as coisas de maneira incorreta. Tá? Tampouco é algo que você tenha que pagar para isso, isso é um princípio vital, está à disposição de todos nós e o objetivo é a gente poder se utilizar de uma maneira mais eficiente na nossa vida. Então, vamos lá. O nosso primeiro assunto de hoje é o pensamento. O pensamento é energia. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela. Então, vamos lá. O pensamento é energia. E antes da gente falar do pensamento propriamente dito, vamos entender o seguinte. Há uma hierarquia no universo, tá? Tudo, absolutamente tudo que a gente chama de matéria é composto, na verdade, por átomos, que por sua vez se agrupam e geram, né, criam moléculas. Essas moléculas agrupadas criam células, essas células agrupadas criam sistemas, e esses sistemas criam sistemas ainda maiores, né? Então, como vocês podem ver, aqui do lado esquerdo, a gente tem, então, um átomo. Em volta do átomo, nós temos prótons, nêutrons e elétrons, e os elétrons são esses que ficam girando. A esse giro a gente chama spin. Então, eles estão em eterno movimento. Independente de se a coisa tem movimento ou não, por exemplo, como nós, ou como o computador, ou como a caneta, qualquer coisa que a gente chama de matéria, nada mais é que energia condensada, ok? E aí, um desses sistemas que esses átomos criam é você, sou eu. Nós somos compostos de trilhões de átomos, cada um com uma função muito específica, né? Quando a gente é criado ainda lá no ventre da nossa mãe, eles se agrupam e cada um vai ter uma função específica, né? Um grupo vai formar o coração, o outro grupo vai formar os intestinos, o outro grupo vai formar um sistema, e todos eles têm como se fosse uma informação dentro deles, que eles sabem perfeitamente o que é que eles vão criar e qual vai ser a sua função. Tudo isso independente do cérebro.
né? Além disso, eles se comunicam. Aí a gente tem alguns estudos, como, por exemplo, o entrelaçamento quântico, né? No entrelaçamento quântico, fizeram um experimento onde juntaram dois átomos, dois elétrons de forma mecânica, depois separaram e incitaram um deles a fazer uma mudança no spin, nesse giro que ele tem, né? E independentemente de que eles estavam separados, eles observaram que quando mudava esse outro também alterava. Ou seja, independia se eles estavam separados, havia algum tipo de comunicação entre eles, que um sendo afetado, o outro também era afetado. E como esses outros estudos, né? Então, somos inteiramente energia pulsante. Tudo que há em nós é composto por esses átomos e esses spins, esses elétrons se movimentando a todo momento. No mundo quântico, a gente já vê isso como que essa energia ela tem uma informação ou uma consciência. Tá? Niels Bohr dizia o seguinte: se a mecânica quântica não te assusta, é porque você ainda não a compreendeu. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer justamente que muitas coisas que a gente hoje não pode, não são palpáveis ou não podem ser comprovadas, né, que é o caso da energia, essa energia que há aí, que a gente não consegue com uma comprovação, fica difícil da gente conseguir compreender na sua totalidade. Mas a mecânica quântica, cada vez mais, ela vai mostrando isso para a gente. Então, os avanços tecnológicos, né, a onda do Wi-Fi, embora a gente não veja, né, é uma energia, é uma onda que está circulando aí, é uma vibração, é uma frequência determinada. Então, a gente utiliza a ciência para muita coisa, mas não aplicamos na nossa vida. E é isso que o Jean Garnier vem falar. Ele vem falar que a ciência ela tem que estar à nossa disposição, e não nós, o homem, à disposição da ciência, né? Que ainda temos muito aí o que aplicar na nossa vida. Então, a gente parte do conceito de que o pensamento é efetivamente uma energia. E Jean-Pierre diz o seguinte, que no século passado não se aceitava, tá? Essa concepção, essa teoria. Mas agora sim, e que basta a gente saber utilizar essa ciência em nosso favor. Então, como é que funciona? Imagine você que toda vez que você tem um pensamento, né? Esse aqui de baixo sou eu, e aqui nessa lâmpadazinha é o meu pensamento. Toda vez que eu tenho um pensamento, eu crio um potencial futuro. Tá? Potencial futuro, para quem já está mais familiarizado com o duplo, sabe que são as possibilidades que eu tenho de viver no futuro. Então, toda vez que eu tenho um pensamento, eu crio uma possibilidade futura, crio um potencial futuro, e esse potencial futuro vai ser atualizado, que é o nome que Jean-Pierre dá, mas que seria atualização, seria você viver no seu presente algo que já foi projetado, já foi criado anteriormente, ok? Então, o que acontece? Se eu crio, cada vez que eu penso, eu crio e jogo, então, no cosmos, no universo, né, em outra dimensão, essas possibilidades futuras ou esses potenciais. Outra pessoa, meu amiguinho do lado, minha família, cada um deles que for pensando vai criando novos, tá? Então, quando a gente fala que no universo há todas as possibilidades que você possa imaginar e as que você não possa imaginar, é justamente por isso. Está tudo aí à nossa disposição. E, obviamente, aí a gente vai encontrar possibilidades e potenciais futuros bons, potenciais futuros maravilhosos e potenciais futuros que não são tão bons, né? E aí é que está o problema. Como é que eu vou fazer para poder, então, selecionar esses potenciais? Então, Jean-Pierre diz o seguinte:
que isso será tema de um outro vídeo, tá? Que as 3 dimensões que a gente vive, que a gente denomina como passado, presente e futuro, na verdade é uma ilusão. Nós vivemos em 3 tempos ao mesmo tempo, simultaneamente. Só que a nossa capacidade de observação não permite nem ir de uma forma ralentizada, que seria viver o passado, e nem de uma forma tão acelerada, que seria viver no futuro. E por isso mesmo é que a gente pode se utilizar dessa lei física para poder acceder no futuro qual é o melhor potencial para que eu possa atualizar no meu presente, no que eu chamo de presente. Então, presente seria nada mais que a minha percepção como observador do meu espaço e do meu tempo, porque eu não tenho condições de ir a velocidades diferentes e em espaços diferentes. Então, voltando aqui para o slide, eu gero aqui no meu presente um pensamento, esse pensamento, energeticamente, ele vai criar um potencial, e esses potenciais todos ficarão armazenados no futuro, ok? Então, estão todos aí à nossa disposição. E aqui eu queria fazer um parênteses para a gente falar e entender o seguinte. Existem vários estudos, tá, comprovados que nós recebemos, em média, uma informação é recebida no cérebro e na mente, antes mesmo dela tomar consciência, meio segundo antes. Essa é a média, ok? Tem uns para mais e outros para menos. Então, se a minha mente só toma consciência meio segundo depois de eu haver recebido essa informação, da onde é que vem? E aí eu trouxe aqui para vocês, e também vou deixar na descrição, esse estudo aí, que é que eu acho que é interessante para poder visualizar isso que a gente está falando agora. Então, houve um estudo científico na Universidade de Berlim, na Alemanha, onde eles pediram para as pessoas selecionarem entre apertar um botão que estava na direita e outro que estava na esquerda, ok? E aí eles foram monitorar uma área do cérebro que se chama corteza frontopolar. Essa parte do cérebro, ela é uma parte responsável por uma área de sistemas e processos bem complexos. Tá? E aí foi identificado o seguinte, um padrão, tá? Isso significa que um padrão é algo que se repete, tá? Em todos, com 60% de exatidão, onde se produziu 10 segundos antes da eleição consciente. Quer dizer o quê? Que antes da pessoa apertar, primeiro a mente dela, né, consciente, decidiu apertar ou direita ou esquerda. Só que antes dela apertar, dela ter essa consciência na sua mente, essa informação já estava lá, já havia sido recebida. Então, John Dillon, que foi o científico que dirigiu esse estudo, disse o seguinte: ainda que não haja perfeição por conta dos 60%, vimos que não há muito tempo para que entre em jogo o livre-arbítrio. Ou seja, quando a pessoa escolheu apertar, a sua mente já tinha recebido a informação com essa definição. E aí, Dick, que é o de baixo, que é um neurocientista que também já participou, ele diz o seguinte: essa atividade que acontece antes não é somente uma preparação geral, senão que uma decisão apropriada. Aí a gente para analisar. Espera aí. Se antes de eu escolher qual botão que eu vou apertar, a minha mente tem que definir. Só que antes da minha mente definir, essa decisão já havia chegado.
quem é que manda essa decisão? Quem é que manda essa informação? Da onde que vem? Daí a gente entende o seguinte, que a mente, na verdade, ela só decodifica o que ela recebe. E quem manda isso? Se não é a mente que produz o pensamento, se não é a mente que produz essa decisão. Ela só decodifica, ela só executa lá, no caso desse estudo, apertar o botão. Aí, a gente tem a seguinte situação. Toda vez que eu emito essa energia através do pensamento, eu recebo, ok? E aí também entra, por exemplo, a questão de que muito se fala da lei da atração. Não tem a ver com a teoria de Jean-Pierre, mas fica um pouco mais claro para quem entende isso. Então, se eu tenho um pensamento negativo, é como se eu estivesse atualizando as consequências daquele pensamento. Então, da mesma maneira que eu envio o pensamento, que ele é energia, eu vou estar recebendo de volta. Né? Então, ela, aqui olhando para o slide, ela sai desse futuro e vai chegar até a mim, como sugestão, da mesma maneira que chegou lá na minha mente, quando eu tinha que escolher qual botão apertar, ou seja, já chegou a decisão do que eu ia fazer. Agora, como é que eu vou fazer para saber se essas atualizações que eu estou tendo, se essas informações que eu estou tendo, elas são benéficas para mim? Porque lembra que eu crio, o fulaninho cria, o Beltrano cria, a humanidade toda cria e todo mundo está jogando lá no cosmos. E qualquer um pode pegar. Como eu vou saber que eu estou atualizando no meu presente, que eu estou vivendo no meu presente aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para o meu propósito de vida? Se eu não tenho condições de viajar no futuro para poder escolher qual desses potenciais eu vou estar elegendo para a minha vida. E aí a gente vê aqui que também vai ser tema para um outro vídeo, que é a divisão dos tempos, né? Passado, presente e futuro. E o nosso duplo, ele só está com a gente diretamente, ininterruptamente, até os 7 anos. Depois dos 7 anos, a gente se desdobra, está no presente, e o duplo permanece lá no passado, digamos, na nossa origem, ok? E quando eu venho para essa encarnação, eu tenho um propósito de vida, eu tenho coisas a fazer. O que acontece se eu estiver atualizando no meu presente potenciais que não são para mim? Potenciais que nem foram feitos, nem foram criados por mim e nem estão na melhor possibilidade para eu resolver o que eu trouxe como projeto de vida. Então, embora eu esteja separada do meu duplo em tempos diferentes, tá? Porque a minha percepção de realidade não me permite ir ver outros tempos, eu tenho um cordão aqui, que Jean-Pierre chama de cordão de prata, que me une ao meu duplo. Então, eu tenho condições de fazer essa conexão. E, então, de que maneira que a gente pode selecionar, digamos, esses potenciais futuros? Seria me conectando com o meu duplo. Essa questão da conexão do duplo, vocês vão me ouvir falando bastante, porém, é preciso ajustar. Quando a gente fala me conectar com o meu duplo, é porque é a maneira mais, digamos, resumida, né? Eu tenho essa conexão com o meu duplo. Porém, nunca será o duplo que vai se comunicar com você. Sempre serão amigos do duplo. De que maneira que isso acontece? O duplo, na hora que eu vou dormir, né? Por isso Jean-Pierre diz que a gente só veio para dormir. Por quê? Embora eu tenha pensamentos durante o dia, ok? Se eu fizer um bom adormecimento e fizer essa conexão com o meu duplo, ele vai sair do passado durante o estado do sono REM, vai conseguir ir ao futuro,
Aqui ele vai criar amigos, e esses amigos, e vai transmitir a esses amigos quais são os propósitos ideais para mim, para eu atualizar no meu presente. Então, ele depois volta para o passado, e quando eu acordo, eu passo a receber já não informações de qualquer um, eu passo a receber informações dos amigos do duplo. Então, essa infinidade de possibilidades, de potenciais futuros que há, já não estão mais disponíveis para mim. Por quê? Porque eu estou sendo guiada. Essas informações que estão chegando para mim, essas sugestões de pensamento, essas intuições, essas premonições que estão chegando, estão vindo canalizadas, direcionadas para mim e para o meu propósito de vida que eu ajustei com o meu duplo na hora da minha encarnação. Então, por isso que é tão importante a gente estar vigilando essa questão do pensamento, porque o pensamento é energia, e nesse envio de energia, eu também recebo energia. Então, duas coisas bem importantes para que fique de resumo desse vídeo. A primeira, controla o teu pensamento. Não é à toa que a gente fala e que tem também estudos que comprovam que o pensamento positivo leva a coisas muito, 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 muito melhores. Né? Controla o teu pensamento, porque é ressonância. Eu vou entrar em frequência com mais do mesmo. E me conectar com o meu duplo é extremamente importante e fundamental para que ele que tem a possibilidade de viajar no presente, no passado, no futuro, em velocidades e acceder a tempos e espaços diferentes do meu, possa escolher e instruir aos seus amigos quais são os potenciais que têm relação com o meu propósito de vida. E aí a gente também entender qual é a nossa ignorância, no sentido de eu às vezes acho que uma coisa seria a melhor coisa para mim, mas a gente não tem a menor possibilidade de ir vasculhar todas as oportunidades que tem, todos os potenciais. E com certeza o teu duplo vai sempre eleger o melhor para você, o melhor entre todos, ok? Então, vigie os seus pensamentos, controle os seus pensamentos, porque os seus pensamentos estão sendo colocados aí no cosmos, a humanidade toda já colocou, a gente já vive numa sopa, né, de malevolência. Então, quando você faz um movimento e envia essa energia, saiba que a gente também é um pouco responsável, porque eu posso não me apropriar e não trazer para vivenciar no meu presente, mas alguém vai em algum momento, tá bom? Então, se você ficou até aqui, gostou do vídeo, tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários. O pessoal que me segue com os vídeos do duplo comenta bastante e eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, qualquer coisa, vamos nos falando. E não se esqueça, se inscreve no canal porque vem muito vídeo legal por aí. Um beijo!